Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA e na aula de hoje eu vou responder duas perguntinhas aí de vocês. Primeiro, como a gente pode criar um computador no VBA e segunda, como a gente pode fazer o VBA esperar. E a gente vai usar essa funçãozinha timer para ver como é que a gente pode fazer isso. Bora pra vinheta! Show de bola! Antes da gente começar esse conteúdo que tá irado, faz o seguinte, like nesse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações e também lembra que aqui na descrição eu sempre deixo um mini curso gratuito de VBA para vocês aprenderem muita coisa. Só clicar aqui em ver mais, clica na descrição, baixa o mini curso, tem a planilha também que eu estou usando e agora sim a gente pode começar esse conteúdo. Show de bola! Como eu falei, a gente vai responder essas duas perguntinhas e para isso a gente vai fazer duas macros. Essa parte de contador, o que eu quero fazer? Eu quero conseguir, por exemplo, medir o tempo que eu demoro para realizar uma macro. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que contar o momento inicial dessa macro, contar o momento final, marcar o tempinho no início, marcar o tempinho no final e fazer a continha para ver quanto tempo passou do final até o início, ou do início até o final. Alt F11 para a gente abrir o nosso ambiente VBA e aqui eu tenho as nossas duas macros. A primeira vai ser de tempo total, que vai contar quanto tempo passou na execução de uma macro. E aqui eu tenho a de pausa, ou seja, eu vou pedir para o VBA esperar um pouquinho e depois eu continuo fazendo as minhas coisas. Vou dar um Enter aqui, ó, só para a gente não ficar vendo aquela outra e vamos tentar entender como é que é essa daqui de tempo total. Vamos lá, começa essa minha macro declarando algumas variáveis. Primeiro, tempo inicial e tempo total. Tempo inicial vai ser o momento exato em que a macro começou. Tempo total vai ser o tempo que a macro ficou em execução. Então, o tempo finalzinho menos o tempo inicial. Beleza. E o i vai ser uma variável que a gente vai usar como contador, porque aqui a gente vai ter uma estrutura de repetição e esse i já explico o que a gente vai fazer, mas é uma outra variável que a gente vai precisar. Mas beleza, chegamos aqui no timer. O que esse timer faz? Ele vai anotar o tempo nesse exato momento. Então, quando ele chegar aqui, nessa linha de código que eu estou falando, que é a variável tempo in, tempo inicial, recebe a variável timer, ou seja, a função timer, na verdade, e o que ele vai fazer? Vai pegar exatamente o momento de agora. Perfeito. Aí ele guardou isso aonde? Em tempo inicial. Aí o que eu vou fazer aqui? O meu código, que pode ser qualquer coisa. E aqui eu só coloquei um código para a gente ter um exemplo de algo que demora um pouquinho, para a gente saber quanto tempo isso daqui demora. E o que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo numa célula o valor teste. Então é sempre na linha i. Lembra que o nosso i, ó, já explico o que ele é. E na coluna 1, então ele vai pegar essa coluna, ó, vou até tirar daqui e colocar aqui, ó, na coluna 1, aí ele vai fazer, ó, i igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em todas essas linhas daqui, ele vai colocar o quê? Teste. Então o que eu estou fazendo? Repetindo essa instrução que é preencher com o valor teste na célula que está na coluna 1 e está na linha i. E esse i vai mudando, porque a gente colocou aqui, ó, para o i. Começando do valor 1 até 100 mil, faça isso daqui. Então ele vai fazer isso daqui 100 mil vezes. Por que eu estou pedindo para ele fazer isso daí 100 mil vezes? Justamente para a gente ter um tempo total aqui. Que vai ser o quê? Quando ele terminar de executar. Qual que é o meu tempo total? O tempo exatamente agora. Então, ó, quando ele iniciou era esse tempo. Agora é um tempo maior. Menos quanto? O tempo inicial. Então o tempo de agora menos o tempo que a gente marcou aqui é o tempo total de execução dessa máquina. E aí no finalzinho eu vou fazer o seguinte, message box, que é aquela nossa caixinha de mensagem, escrito concluído em e comercial para juntar, então eu estou concatenando com a variável tempo total e essa variável está em segundos, porque o timer, lembra, a precisão dele chega em segundos. Então, isso daqui vai estar em segundos, concluído em tantos junto com segundos. Perfeito. Então, quando ele executar isso daqui, ele vai fazer justamente isso. Ó. Vou dar um Ctrl B para salvar minha planilha, que é sempre legal salvar antes de executar as macros. E vou dar um Play. Repara, está carregando, você consegue ver ó, aqui em cima que está executando e o mousezinho que está com aquela bolinha rolando também. E quando ele terminar, ele vai mandar essa mensagem ali, ó, concluído em 8,27 segundos. E aí, ó, ele colocou, se a gente for ver aqui, ó, vou voltar para cá, Ctrl seta para baixo, dá uma olhada, da linha 1 até a linha 100 mil. Então eu consegui ver o tempo que ele levou para executar isso daí. E é interessante você saber como criar um contador, como entender o tempo que a sua máquina está levando, porque você consegue ver formas mais eficientes de fazer isso. Aqui eu só realmente quis mostrar como a gente pode medir o tempo. Então peguei algo que realmente levaria um tempo VBA a fazer. Mas eu poderia fazer essa mesma coisa assim, ó. Eu posso pegar, ó, range
de A1 até A100, 1000, ponto velho, igual a teste. Eu vou chegar exatamente no mesmo resultado que eu cheguei aqui, só que eu vou te mostrar a diferença de tempo de execução disso daqui. Então primeiro, ó, vou deletar tudo isso daqui, e aí eu vou deixar isso aqui como comentário. Então vou selecionar e vou vir aqui, ó, comentar bloco. Perfeito. Aí agora, vou executar isso daqui de novo, ó. Pum, executei. Ele rodou em 0,023 segundos, algo que ele tinha demorado 8,7, se eu não me engano. Então, isso daqui é uma forma de você ver também onde você está perdendo tempo nas suas macros, o que você pode fazer melhor, o que você pode fazer de forma mais eficiente, e aí você consegue medir com esse contador aqui também. Então, recapitulando, o timer ele pega exatamente o momento em que ele foi chamado, então aqui ele vai descobrir exatamente o horário disso daqui, e aqui eu estou chamando ele de novo, então ele vai pegar exatamente o horário aqui de novo. Só que como eu tinha o tempo inicial, eu consigo fazer essa continha de tempo total. Perfeito. Então é assim que a gente cria o computador usando essa função timer do VBA. Perfeito. Agora, VBA timer pausa. Como é que eu vou usar a funçãozinha de timer que a gente viu para criar uma pausa? Então, por exemplo, eu quero escrever alguma coisa, quero que ele espere 5 segundos e depois eu quero continuar a execução da minha máquina. Você pode fazer isso quando, por exemplo, você está atualizando algum tipo de arquivo e que você quer, no meio da execução da macro, que ela pare 1 minuto, que ela pare 10 segundos, porque é o tempo de algo acontecer que não está vinculado com aquela macro. Então você precisa que ela espere. Você está tentando pegar alguma informação na web, por exemplo, com uma automação web que a gente tem, ó. Vou pedir aqui para o pessoal deixar no card a aulinha de automação web para vocês. Então você está buscando essa informação, só que você sabe que ela não vem na hora. Então você precisa esperar um pouquinho para tentar de novo. Você pode usar o timer, você pode fazer o VBA esperar para isso. Então vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Primeiro, as variáveis que eu vou usar aqui são muito parecidas, menos essa daqui que eu não preciso. Eu só vou mudar o tempo total para tempo pausa e o tempo inicial vai continuar a mesma coisa. Tempo pausa vai ser o número de segundos que você vai querer esperar ali. Então eu estou colocando aqui, ó, 5 segundos. E aí eu coloquei com essa aspas simples, esse apóstrofe aqui, que ele deixa comentado aqui só para a gente entender como é que está funcionando o nosso código. E aí eu vou colocar uma mensagenzinha assim. Clique em OK para inicializar os... E aqui, ó, texto. Quando eu quero juntar, eu tenho que colocar o E comercial. Tempo pausa, vou juntar com segundos de pausa. Então o que eu estou dizendo aqui? Clique em OK para iniciar os 5 segundos de pausa. Só que se eu mudar aqui para 6, aqui vai virar o quê? 6. E por aí vai. Quando eu clicar em OK, o que eu faço? Tempo inicial vai ser igual ao meu timer. Exatamente igual a gente tinha aqui. E aí eu vou esperar até quando? Se eu quero esperar 5 segundos a partir daqui, quando que vai ser o meu 5 segundos? Tempo inicial mais o tempo pausa. Aqui eu não preciso mais esperar. Então repare o que eu faço. Do while timer, ou seja, enquanto o horário atual for menor do que o tempo inicial mais o tempo da pausa, o que eu tenho que fazer? Esperar. E como eu faço para esperar no VBA? Aqui eu poderia colocar nada? Poderia deixar sem absolutamente nada, porque ele esperaria. Só que eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, do events, do VBA, que o que ele faz? Ele continua fazendo os processos que deveriam estar rodando ali. Então você não está pedindo para ele executar nada, tipo, quero range A1 ponto velho igual a teste. Não estou pedindo isso, mas eu estou pedindo para ele executar os processos em paralelo ali, em segundo plano, que ele já roda normalmente. Então eu coloco esse do events. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Do while. O que seria a tradução do while? Faça enquanto o momento atual, ou seja, o horário, for menor do que tempo inicial mais o tempo pausa. Quando esse horário for maior, significa o quê? Que já passou o meu tempo de pausa. Aí ele termina. Então, enquanto isso daqui for verdade, ele fica aqui. Aí fica aqui, ó. Vem. Não é mais verdade, aí ele vem para cá. Message box terminou a pausa de 5 segundos. Vamos ver como é que isso daqui vai funcionar? Então, ó, F5 para executar, ó. Clique em OK para iniciar os 5 segundos de pausa. Ó. Não está pausando, não está fazendo nada. Ó. OK. 1, 2, 3, 4, 5. E vai mostrar aqui a minha caixinha de mensagem. Então ele terminou a pausa de 5 segundos. Agora eu quero pausar 2 segundos. Ó. F5. Não está fazendo nada. OK. 1, 2 segundos. Está lá. Tudo direitinho. Ele consegue fazer essa pausa certinho.
Ah, se eu quiser fazer essa pausa e quiser executar alguma coisa depois, você pode fazer também. Mas aqui é só mostrando essa estrutura e também dizer para vocês que existem outras formas de pausar, de fazer o VBA esperar. Como, por exemplo, eu falei, nas aulinhas de automação web, que o pessoal já deixou ali no card, a gente usa bastante o application.wait, que é uma forma de fazer também o VBA esperar. Os dois funcionam, os dois têm aplicações diferentes. Se você quiser conferir esse application.wait, dá uma olhada nas aulinhas de automação web, que na parte ali de tratamento de erros a gente usa bastante isso daqui para esperar. Porque, por exemplo, a gente vai pegar uma informação que está na página web, só que a página ainda não carregou. O que eu tenho que fazer? Esperar. Então eu posso usar isso, cada um tem sua própria aplicação. E uma outra coisinha que eu acho legal vocês terem em mãos também é uma aulinha de estrutura de repetição. Então, tanto de do while quanto uma aulinha de for, que foi a que a gente usou aqui. Vou pedir para o pessoal deixar aqui no card para vocês aprenderem bastante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês comecem a usar o timer aqui no VBA, que tem umas funções bem interessantes, e também que vocês tenham curtido a aula de hoje. Lembra de deixar o like no vídeo se você aprendeu alguma coisa, se inscrever no canal, clicar no sininho e também me deixem nos comentários uma sugestão de uma próxima aula de VBA. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima aula.